Fala galera, beleza? Hoje nós vamos fazer uma questão de eletrodinâmica que me mandaram lá no nosso grupo, no Telegram do curso de eletrodinâmica que o Solução Geral está ofertando, que é uma questão do Enem de 2016, tá? Essa questão ela pode ser encontrada no caderno amarelo, questão 61, no azul é 59, no rosa é 64 e no caderno branco é 68, tá? Então, essa questão ela é um pouco longa, tá certo? Para eu não gastar tanto tempo, para o vídeo ser curto, eu vou resumir o que é que está dizendo, né? Ele está dizendo que um estudante ele fez essa casquinha de sorvete, tá? Com 3 traços de grafite diferentes, onde cada traço tem uma resistência elétrica. Então, o que é que a gente encontra aqui? Esse cara fez esse sorvete, nós temos os valores da resistência e o que é que a questão está pedindo, né? A questão está pedindo o seguinte, ó, na sequência, esse cara conectou o ohmímetro e ele conectou nos terminais A e B, tá certo? Ele conectou primeiramente nos terminais A e B e deu um valor RA, tá? RAB, né? Vamos colocar aqui um RAB, tá certo? Quando ele colocou no A e no B, deu um valor RAB, tá certo? E depois ele colocou os terminais de um ohmímetro aqui nesses potenciais, ó, B e C, tá bem? E vai dar outro resultado, né? Nós teremos outra resistência equivalente, tá certo? Que eu vou chamar aqui de RBC. E o problema, ele está pedindo justamente para a gente calcular a razão, né? De RAB, entre, né, RAB e RBC, tá? Nós temos que saber que razão é essa. E temos aqui as alternativas e tal. Então eu selecionei aqui de forma, para ser bem mais direto, o que a gente precisa saber para resolver essa questão, né? Então a primeira coisa, obviamente, como a gente está tratando de eletrodinâmica, nós temos que saber a primeira lei de Ohm, tá? Onde a diferença potencial é igual à resistência elétrica vezes a corrente elétrica, tá? Nós temos que saber da associação, para a gente saber como nós podemos tirar uma resistência equivalente em um determinado circuito, né? Então, quando essa associação de resistores está posta em série, basta a gente somar, né? O resistor 1 mais o resistor 2, enfim, os N resistores que a gente encontrar aqui. Então, nós teremos aí a resistência equivalente nessa parte, quando está posto em série. Quando está posto em paralelo, então essa é a formulazinha aqui. No curso de eletrodinâmica eu provei matematicamente como é que a gente encontra, tá? Esses caras, mas aqui eu só estou trazendo a fórmula mesmo, tá? Então, 1 sobre a resistência equivalente, quando a gente encontra em paralelo, ele é igual a 1 sobre o R1 mais 1 sobre o R2 mais 1 sobre o R3 até o enésimo resistor, tá? O inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos de cada resistor, né? Aí nós temos um caso bem especial, quando nós temos apenas 2 resistores, né? Em paralelo, porque aí rapidamente a gente já pode achar com esse cálculo bem simples, tá? Que a resistência equivalente é igual ao produto das resistências sobre a soma das resistências. E a última coisa que a gente tem que saber é saber montar os circuitos equivalentes a partir dos potenciais observados, tá? Que é justamente essas técnicas que nós usamos para resolver problemas onde tem curto-circuito, onde nós vemos circuitos em forma de desenhos e tal, e a gente possa simplificar em uma associação mista, né, em um circuito onde só exista bem diretamente mesmo assim, resistores paralelos e em série, de uma forma que a gente possa fazer, saiba fazer, não se assuste quando nós organizarmos, né, esse circuito. Então vamos lá, eu coloquei aqui que a gente vai ver isso agora, né? Como é que a gente vai fazer esse tipo, né? Montar um circuito equivalente a esse sorvete aqui. Porque olhando aqui, fica meio ruim de calcular a resistência equivalente, né? Você, às vezes, para quem tem medo de elerodinâmica ou de física, você fica até assustado olhando isso, né? Então vamos lá. Primeiro, vamos desenhar aqui, ó. Eu vou colocar meu ohmímetro, ele diz aqui, né, que o cara colocou o ohmímetro medindo aqui, ó, do A
a corrente indo do A até o B. Então, eu vou puxar aqui, tá? Só para ficar melhor de olhar, né? Digamos que tem mais esse fiozinho aqui condutor, né? Então, quando você... Vamos colocar aqui no sentido convencional da corrente, né? Ou seja, além do de A a B, tá? Colocando o polo positivo aqui e o negativo, repetindo, convencional, tá? Não o sentido real da corrente. Então, a corrente ela vai vir aqui, né? Indo do A para B, né? E ela vai se ramificar, né? Uma parte vai vir para cá, outra vai vir para cá, e a outra vai descer aqui, ó. Vai para o potencial C e sobe aqui de novo. Vai vir aqui no B e vai sair, tá certo? Então, dito isso, vamos fazer um desenho que configure exatamente essas mesmas diferenças de potenciais encontrados aqui nesse resistor, nesse circuito, né? Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é simplesmente a gente fazer o seguinte. Eu sempre começo fazendo... Vou fazer bagunçado aqui uma reta no começo, mas depois eu fiz já o desenho, para a gente não perder tanto tempo, que vai ficar bem bonitinho. Mas só para dizer aqui, ó, eu sempre boto, como é entre A e B, né, que a gente quer medir, então coloca A no começo e B no fim. Então você observa se tem mais algum potencial, tá, no desenho. Você encontra o potencial C, né? Então, entre A e B, nós temos um potencial C, tá certo? Então, agora você vê quais são os resistores, né, que estão entre os potenciais. Por exemplo, entre A e B, nós temos um resistor, né, que é o de 5 kΩ, outro resistor aqui, ó, de 20 kΩ, e só temos eles mesmo, né? Então, você vem aqui, ó, então você bota aqui entre A e B. Estou fazendo bem troncho, tá, pessoal? Mas eu já deixei bem organizado ali na outra página. Então, aqui você já bota dois resistores, né, entre A e B. Um está entre A e C, tá? Então, você vem aqui, traça aqui. E o outro está entre C e B, tá? Outro entre C e B. Então, o que é que acontece? Você só desenha aqui os resistores, né? Tem um aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui, tá? E você observa quais são os valores, né? Bem, para ganhar tempo e ficar mais bonito, eu já fiz os desenhos aqui, tá certo? Para os terminais A e B. Então, a gente achou esse circuito equivalente, né? Exatamente esse daqui, ó. Então, coloquei, esse aqui é a DDP, né? Entre A e B. E eu montei esse circuito equivalente. Perceba, ó, entre A e B nós temos dois resistores, né, em paralelo. E esses resistores a gente vai ver o valor aqui, ó, 20 kV, ou kilovolts não, desculpa, quiloohms e 5 quiloohms, tá? Então eu coloquei aqui, ó, entre o A e C a mesma coisa. A e C é 10 quiloohms e entre B e C 10 quiloohms. Então perceba que eu reduzi todo esse circuito aqui do sorvete a esse aqui que a gente sabe resolver, né? A gente olha e já não fica tão assustado. Então, por exemplo, aqui está em série, né? Então, 10 mais 10, tá certo? Ó, vou até circular aqui. Só pegar esse carinha aqui, ó. 10 mais 10. Isso aqui vai dar 20, não é isso? Ó, já coloquei aqui embaixo. 20 quiloohms. E vão ficar três circuitos, três resistores em paralelo, né? São três resistores em paralelo, 20, 20 e 5 quiloohms, tá? Então, quando você calcula usando essa formulinha aqui, ó, né? 1 sobre resistor equivalente vai ser igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre 20 mais 1 sobre 5. Fazendo essas continhas, você vai achar esse resistor equivalente aqui, quando nós aplicamos a DDP essa DDP UAB, né? Ou seja, acontecendo justamente aquela situação que eu falei aqui, né? Da corrente saindo de A e indo para B. Então, achamos esse resistor, tá certo? Esse é o resistor equivalente. Agora, nós vamos achar o resistor equivalente quando nós fazemos a seguinte condição, ó. Vou colocar aqui um fiozinho, tá certo? E outro aqui em B. Então, vou assumir que a minha corrente ela vai de C até B. Então, o que é que acontece, ó?
ela vai vir para cá uma parte, vai vir para cá aqui, né? Quando chega, vai para o potencial A, então vem para cá, outra parte vem para cá, e toda essa corrente inicial, pela lei dos nós, né? Vai somar aqui tudo, então vai sair exatamente a mesma corrente que entrou, tá? E isso vai ter uma outra resistência equivalente. E como é que a gente calcula? Da mesma forma, ó. O que é que você fez aqui? Você vai vir aqui, coloca as potências de onde nasce a corrente e de onde termina. Então, coloca aqui o ponto ó, C. Aqui será o ponto B, tá certo? E entre eles o ponto A. Tudo bem? Quando a gente vê, aí, então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez para a resistência equivalente de AB, né? Então, vamos lá. Ó. Entre C e B. Entre C e B nós temos um resistor, tá? Aqui. Então, você faz isso aqui. Entre C e A nós temos outro resistor. Beleza. E entre A e B nós temos dois resistores. Então, eu vou colocar um aqui ó, e outro aqui. Tá certo? Aí você desenha aqui os resistores e tal. E coloca os valores, né? Que você achou aqui nesse desenho. Então, eu já fiz aqui, ó, bem organizado, nessa parte aqui, para os terminais C e B, tá? Então, eu já fiz o desenho, tá? A gente vê que, veja como ficou simples. Então, você tira esse resistor equivalente entre A e B. Isso aqui vai dar 4, tá certo? Já coloquei o valor aqui, ó, tá vendo? Então, isso aqui vai dar 4, tá certo? Aí vai ficar 10 em série com 4 kΩ, 10 kΩ em série com 4 kΩ, e em paralelo com 10 kΩ. Então, o que é que eu faço? Eu somo esses caras aqui, não é isso? E eu vou ter, logicamente, 14 kΩ. Então, no final, vou ter em paralelo, né? 14 com 10. E quando eu faço a resistência equivalente, eu vou ter 35 kΩ sobre 6, tá certo? Então, perceba que eu achei, ó, eu achei a minha resistência equivalente de AB e aqui o meu de CB. O que é que eu faço agora? Eu vou apenas dividir, tá certo? Então, 10 kΩ sobre 3, isso sobre 35 kΩ sobre 6, tá? Cancelo esse K, né, dos numeradores. O que é que eu vou fazer? Vou simplificar aqui, ó. 3 com 6, aqui vai ficar 2. Dividindo tudo por 5, aqui eu vou ter 7, tudo no numerador, né? Aqui eu vou ter 7 e aqui eu vou ter simplesmente 2. O que é que isso vai nos resultar? Repito a primeira, multiplico pelo inverso a segunda, né? Dá 2 sobre 1, tá certo? Inverso da segunda, vezes 2 sobre 7. Isso aqui vai dar 4 sobre 7, tudo bem? Então a gente vem aqui, vamos ver essa alternativa, que é justamente a alternativa B, tá? Então espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, comente, pode ser tanto no YouTube quanto no Instagram. E pode nos mandar questões, tá? A gente resolve. E qualquer coisa, pode contar com a gente. Muito obrigado e até a próxima.